Então, boa tarde a todos. Eu sou o Alan, o gerente de Data Analytics, e eu vou apresentar hoje os entregáveis de novembro. Isso é o que nossa equipe fez durante o mês. Começando rapidinho, o que foi feito? Nossa equipe criou uma base de dados versão 0, então é a primeira base de dados que a gente tem. A gente criou um fluxo de ETL de dados na infra, para a tirada de dados da infra, e a gente fez uma análise de métricas para validar dados. Todos esses dados são dados geográficos, né, geolocalizados. Então, essa base de dados também é uma base para dados geolocalizados. Começando, então, explicando a base de dados versão 0, né? Ela consiste como que a gente criou essa base de dados versão 0? A gente já tem uma base aqui nossa da aplicação que a gente está usando e a gente quer corrigir, melhorar essa base. Então, a gente começou padronizando o formato dos endereços em todas as instâncias dessa base, colocando tudo em maiúsculo e sem abreviação. Essa primeira etapa de transformação, ela também vai acontecer toda vez que um usuário fizer uma requisição. Para comparações, fica muito mais efetivo. A gente também fez uma retirada de dados geolocalizados fora da geometria. O que é essa geometria? Geometria geográfica mesmo. Então a gente tem, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Vou colocar aqui pra gente. A gente tem uma busca aqui para Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. Uma busca simples. Se a gente pensar nessa busca, ela pode cair em qualquer um desses lugares aqui que ela está dentro da geometria de Minas Gerais, pelo menos. Pode não estar correto na cidade, mas pelo menos Ouro Preto, Minas Gerais, foi geolocalizado ali dentro de Minas Gerais. Então a gente tem essa geometria que é o contorno de Minas Gerais. E se por um motivo o dado caísse ali em São Paulo, ele já é eliminado da nossa base. Isso já é um critério. A gente está fazendo essa busca atualmente a nível de município. Então a gente está pegando essa geometria a nível de município. Continuando aqui, então a gente fez a segunda parte, que é o nosso fluxo de ETL dos dados da infra. A infra tem um banco de dados em PostgreSQL, então a gente está tendo que retirar esses dados de PostgreSQL, que estão todos sendo alimentados lá na infra, que está sendo disponibilizado para o TerraLab inteiro. E o equipe de Data Analytics faz uma transformação usando Python. Todo esse fluxo ETL está sendo feito no Python. E a gente carrega para dados CSV que a gente vai alimentar ou um Data Warehouse, um Data Lake, posteriormente. Atualmente eles estão sendo salvos em formato CSV, sendo agrupados em arquivos. Vale lembrar que esse ETL a gente pretende fazer ele toda sexta-feira para atualizar o nosso banco de dados do Data Analytics comparado com os dados novos que estão chegando na infra. Essa coleta. Por último, a gente tem uma análise de métricas para validar os dados. Então a pergunta aqui de $1 milhão é a seguinte: como que a gente garante que o endereço está corretamente localizado? Essa foi o desafio passado para a equipe de dados, né, de Data Analytics. E a gente saiu com atualmente a gente está assim, vamos estudar os 6 dos melhores geolocalizadores disponíveis no mercado e comparar suas geolocalizações. Então, aqui são os 6 que a gente está usando: OpenStreetMap, Mapbox, RIA, TomTom, Google e o Pelias. E a gente vai usar esses 6 e fazer uma comparação. Então, se o dado essas métricas, aí temos umas métricas estatísticas que são algumas que a gente levantou e está estudando atualmente. A gente pode comparar a variância entre essas APIs, as geolocalizações das APIs, a gente pode comparar a distância média entre os pontos, a gente pode comparar a maior distância 2 a 2, né? E a gente pode comparar a maior distância para a média. Então, o que são essas métricas? O que elas garantem para a gente? Elas vão falar se as APIs concordaram com aquele ponto. Se todas as APIs têm uma variância pequena ali, ou se a maior distância é pequena, dependendo do threshold que a gente seta. Se elas concordam, se as APIs concordam nesse ponto, a gente está colocando esse ponto como ground truth, como verdade terrestre. Mas essa é a métrica que a gente está saindo, que a gente está estudando para garantir essa verdade terrestre atualmente e criar modelos de aprendizado de máquina, modelos de inteligência artificial, algumas heurísticas, para melhorar o banco de dados. O próximo mês a gente pretende, com o crawler nosso funcionando lá na infra, né? O crawler está funcionando, o TerraLab está expandindo, está dando muito certo, graças a Deus, está começando a encaminhar, a engrenar. A gente vai começar a ter um fluxo de dados, né, lá na infra, então a infra vai começar a ter no banco de dados uma coleta de dados e a gente vai começar a fazer umas análises em dados. Lembrando que esses dados eles foram selecionados pelo grupo de Data Analytics também, com conversas dentro do TerraLab de quais dados começariam. Eles têm uma inteligência por trás desses dados que estão sendo geolocalizados primeiro. E no próximo mês a gente vai começar finalmente, né, o trabalho de análise de dados e ciência de dados propriamente dita. Então,
o time de Data Analytics vai começar com análise de Big Data, né? Com essa análise dos dados. Ainda não é Big Data, mas porque a gente está começando. Mas no próximo mês a gente está bem, a gente vai começar esse trabalho mesmo. Então, eu agradeço a todos. Esses foram tudo que a gente fez na equipe de Data Analytics desse mês. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato em qualquer rede social com os nossos representantes aí. E aguardo todos para a próxima. Até.